eu quero que vocês aprendam um conceito que é muito importante para a gente dar continuidade a toda essa aula que a gente vai ter agora, tá bom? Que é o conceito de nuvem. Muitas pessoas falam de nuvem, eu vou colocar meus arquivos nas nuvens, eu vou baixar meus arquivos das nuvens. Mas o que é essas nuvens? Né? Então, o que é essa bendita nuvem, né? Que a gente tanto fala, que a gente tanto manda, volta, faz o baixa da nuvem, coloca na nuvem. Na verdade, pessoal, essa nuvem que a gente tanto fala, ela na verdade é servidores da Google, tá? Então, as nuvens que a gente tanto fala, são computadores, tá bom? Aqui a gente tem os computadores do Google, tá bom? São computadores que têm o armazenamento, a troca de informações deles são muito rápidas, tá? São supercomputadores e que a gente pode guardar de forma protegida nossos arquivos lá, tá bom? Então, toda vez que você manda os arquivos para lá, esse mandar o arquivo é chamado upload, tá bom? Então, eu vou falar muito sobre upload e download aqui nesse curso. Então, eu quero que vocês entendam o que é isso, tá? O upload é quando eu mando um arquivo para os computadores da Google, tá? Que a gente chama de nuvem, de drive. E download é quando eu baixo, tá? Dos computadores, passo dos computadores das nuvens para o meu computador, tá bom? Então, entendido isso, a gente pode dar continuidade aqui para o que é o drive, né? O drive é exatamente isso, tá? Exatamente essa nuvem. É um sistema que a gente pode colocar dentro dos computadores da Google coisas que a gente queira armazenar que estão no nosso computador e a gente pode acessar esse Google Drive com o nosso e-mail da Google, com o nosso Gmail ou com nossa conta institucional da UFMA, de forma que quando eu acessar, eu vou estar puxando as informações do servidor que eu tenho do servidor da Google para o meu computador, tá bom? Assim eu posso ter acesso aos arquivos de qualquer lugar que eu esteja, tá? Se tiver internet. Eu posso fazer o download para o meu computador ou só visualizar os arquivos que estão lá guardados, tá bom? Então, nuvem, na verdade, são o conjunto de servidores da Google, tá bom? No caso aqui, a gente está usando a plataforma Google Drive, que eu posso colocar os arquivos lá dentro e posso colocar os arquivos para dentro do meu computador fazendo o download, tá certo? A gente tem aqui no Google Drive, tá? Várias ferramentas que a gente usa que são parte do G Suite, tá bom? O que é esse G Suite? G Suite é uma plataforma, quando a gente entra com o nosso e-mail institucional da UFMA, né, o @ufma.br, a gente tem acesso a uma conta que a gente chama de G Suite Education, né? Que é o quê? É a parte do Google que promove alguns recursos a mais para as pessoas que são de instituição de ensino. Então, quer dizer que a gente pode usar várias aqui ferramentas do Google para a gente usar no ensino, tá? Por meio do nosso e-mail institucional. Tá certo? Hoje a gente vai falar sobre os documentos, os formulários, as planilhas e as apresentações. Tá bom? Então vamos dar continuidade. Para isso, eu preciso ter uma conta do Google, tá bom? Então, ó, vou acessar aqui meu Gmail, tá certo? E toda aula eu falo isso aqui para vocês. Vocês vêm aqui na bolinha, tá? Se vocês tiverem no seu e-mail privado, se você tiver no seu e-mail privado fazendo coisas da UFMA, eu aconselho vocês não fazerem no seu e-mail privado, tá bom? Cliquem nessa bolinha bem aqui que você vai ver a lista de e-mails que está logado no seu computador, tá bom? No seu navegador. Então, quando você vê que você está fazendo uma coisa da universidade no seu e-mail privado,
prestem atenção e troquem para o e-mail institucional da UFMA, tá bom? Para quem não pegou esse e-mail ainda institucional, é só vocês falarem aí com o departamento de tecnologia da UFMA, tá? Ou que eles vão dar para vocês o suporte técnico de como fazer o seu e-mail da UFMA, tá bom? Já previamente já digo que quando vocês estiverem nessa aba aqui, vai ter esse botãozinho aqui de adicionar outra conta, tá bom? Se vocês arrastarem bem para baixo. Quando vocês verem esse adicionar outra conta, vocês clicam que vocês podem adicionar outro Gmail aqui nesta lista de e-mails. E se você quer entrar no seu e-mail institucional, vou usar aqui outra conta para me logar, você pode vir aqui nessa parte aqui que a gente coloca o e-mail, e pode colocar o seu usuário do SIGA, tá? O meu usuário é antônio.tadeu, arroba, como eu sou discente da UFMA, eu coloco discente.com.ufma, né? .ufma.br, tá? Esse aqui que é o meu e-mail institucional da UFMA, tá bom? O meu usuário no Siga e arroba discente.ufma.br. Isso aqui pode mudar se você é docente, tá? Pode ser docente.ufma.br ou só aqui pode falar qual departamento você é, ou pode apenas colocar arroba ufma.br, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade em fazer isso, chamem o departamento de tecnologia da UFMA que eles vão lhe ajudar, tá bom? Clico aqui em próximo e coloco a mesma senha que eu tenho do SIGA, tá bom? Quando eu colocar a mesma senha que eu tenho do SIGA, só apertar em próximo que ele já vai logar na minha conta institucional, que é o da UFMA, tá? Essa conta institucional, ela faz parte do G Suite Education, que é que tem mais recursos, tá? É o plano com mais recursos para você utilizar o seu Google, tá bom? Como eu falei para vocês, tudo isso é disponível no Google Drive, tá bom? Todas essas ferramentas que eu falei para vocês, ó, planilhas da Google, formulários da Google, documentos da Google e apresentações da Google, vocês podem gerenciar todos eles pelo Google Drive. Tadeu, não dá para eu fazer fora do Google Drive? Dá. Só que aí você só vai poder acessar essa planilha quando você entrar no site das planilhas, tá bom? Então, o que eu recomendo para vocês? Eu recomendo vocês fazerem esse procedimento aqui no Google Drive, entrar no Google Drive e colocar aqui, ó, uma nova pasta. E nela você coloca documentos, tá? Então, você nomeia como documentos, cria. Você pode adicionar uma nova pasta, ó, colocando apresentações, PowerPoint, pode ser, só para vocês saberem do que se trata essas apresentações, né? Vocês podem colocar aqui a nova pasta chamada formulários, planilhas, tá? Então, eu criei aqui planilhas, criei documentos e criei aqui apresentações. Falta qual? Falta formulários, né? Então, vou criar outra pasta aqui chamada formulários. Isso aqui fica a critério de vocês, tá bom? Se vocês quiserem colocar uma pasta aqui sobre o assunto que você está dando da sua turma, melhor ainda, ó, treinamento de Suite, tá? E eu passo os documentos que eu criei, tá? Eu passo as pastas que eu criei para cá, para dentro do G Suite, ó. Então eu vou passar os documentos, vou passar planilhas, vou passar as apresentações do PowerPoint e vou passar também os formulários. Tudo para essa pasta aqui. Tá bom? Passando para essa pasta, então aqui, ó, no meu treinamento G Suite, quando eu abrir, clicando 2 vezes com o botão esquerdo, eu posso ter aqui todo o conteúdo que eu vou dar nesta aula, tá bom? Tudo organizadinho. As planilhas que eu vou criar, eu vou colocar aqui. Os formulários que eu vou criar, eu vou colocar aqui. Os documentos que eu vou criar, eu vou colocar aqui. E as apresentações eu vou colocar aqui, tá bom? Se você não está entendendo essa interface aqui do Google Drive, tá? É só você ir no curso do Google Drive que a gente ensina como fazer isso aqui, tá bom? Esse sistema de pastas, eu dei até uma previamente, né, para vocês, o que é o Google Drive, né? Mas lá a gente explica melhor
o Google Drive em si, tá bom? Então, se você quiser se inscrever para saber mais sobre esse artifício aqui de organizar as pastas nas nuvens, isso aqui tá tudo na nuvem, pessoal. Não tá no meu computador, tá bom? Você pode também, tá certo? Tem alguma dúvida até aqui? Não, professor, nenhuma. Pode dar continuidade. Perfeito. Então, vocês estão bem concentrados aí na aula e estão entendendo bem, né? A gente vai começar a fazer aqui com uma coisa que é um artifício muito legal para todos os professores, tá? Que é o formulário. Nessa época que a gente tá com essas aulas online, fazer provas por formulários é uma dos recursos que os professores estão usando demais, tá? Então a gente vai clicar aqui em formulários e vai clicar para criar um arquivo, tá? Pode clicar aqui no novo, ou pode clicar aqui com o botão direito do mouse que a gente vai poder criar aqui, ó, documentos, planilhas, apresentações, ou nesse maisinho aqui, a gente pode criar formulários, desenhos, um mapa, um site ou um script, tá? Esse script aqui é mais para desenvolvedor. Como a gente vai se focar em documentos, então é documentos do Google, planilhas, apresentações e formulários, tá? Muito professor vem e me pergunta que não está aparecendo aqui formulários, né? Só está aparecendo documentos, planilhas e apresentações. Mas é só você ficar com o mouse em cima de mais que aparece aqui do ladinho formulários, tá? Quando você clicar nesse formulários, ó, ele já vai te mandar para um formulário, tá? Esse formulário aqui, ele tá vazio, tá bom? Então aqui em cima, ó, eu posso colocar um nome para ele, tá? Aqui vai ser o título da pasta e aqui vai ser o título do formulário, tá bom? Aqui é o título da pasta e aqui é o título do formulário. Eu vou mudar aqui o título do formulário e colocar este formulário. Fica ao seu critério o que você quer fazer aqui. Eu posso colocar prova 1, tá? Teste formulário? Posso. Antes de fazer qualquer coisa aqui, tá? Vamos ver os recursos que a gente tem aqui em cima, tá bom? Vou até dar um zoom para vocês. Ó. Vamos ver o que eu posso personalizar aqui em cima, tá? Eu posso personalizar a cor que eu quero e colocar uma imagem como cabeçalho do meu formulário, tá bom? Isso aqui é só para embelezamento. Então, se vocês quiserem, vocês podem aqui, ó, vou colocar um cinza, ó, e o fundo ficou cinza, e vou colocar aqui um verde, ó, e ficou verde aqui as barrinhas, né? Vou colocar aqui cinza, e posso escolher uma imagem, clicando em escolher uma imagem, e posso escolher aqui uma imagem. Deixa eu ver uma imagem aqui que eu queria escolher. Esse aqui, tá? Então eu vou pegar e clicar com o botão esquerdo nesse papel de parede e inserir a imagem no meu formulário, tá bom? Inserindo essa imagem, ela vai ficar aqui em cima, tá? Aí eu posso deixar aqui em cima, fazer uma foto aqui em cima da turma, fazer alguma coisa específica aqui, aí fica a critério do professor, tá bom? Então aqui a gente tem a imagem, já enviamos a imagem, né? E a gente clica aqui no xizinho que ela vai estar salva automaticamente. Todas as coisas que vocês fizerem, todas as edições que vocês fizerem e qualquer parte aqui, documentos, formulários e planilhas, eles vão ser salvos automaticamente. É só prestar atenção aqui, ó, se esse textinho aqui está aparecendo. Todas as alterações foram salvas no Google Drive, tá bom? Se eu voltar lá no Google Drive, eu posso ver que dentro da minha pasta formulário, ó, eu tenho aqui um formulário, tá bom? E esse formulário é justamente o formulário que eu tenho aqui da prova 1, tá certo? Então, toda vez para eu não me perder, né, eu venho aqui no meu Drive, vou no... Deixa eu atualizar essa página aqui, que tá aparecendo quadrado na tela, né? Tá bugado. Venho aqui no treinamento G Suite, né, que eu criei. Dentro vai estar formulários.
e eu posso ver o meu formulário aqui, tá bom? Já até mudou a fotozinha aqui, já está tudo atualizado, tá certo? Façam sempre assim para vocês não se desorganizarem na hora de fazer os seus formulários, seus documentos da turma, tá? Sempre saberem aonde eles estão, tá certo? Deixa eu ir lá no meu formulário e eu vou colocar aqui o modo de visualizar. Quando você coloca esse modo de visualização, você vai ver como o seu aluno vai visualizar esse formulário, tá bom? Então, quando vocês clicarem no olhinho aqui, que tem no canto superior direito, vocês podem pegar e ver como seus alunos vão ver esse formulário, tá certo? Aqui ele está vendo o título, a foto que eu coloquei e a pergunta aqui sem título, tá? Só tem essa opção, então eu já posso enviar. Mas eu não vou enviar porque não é essa pergunta que eu quero, né? Eu quero fazer outra pergunta. Deixa eu ir aqui e colocar uma pergunta aqui mais, mais direta, né? O que eu faço para poder editar alguma coisa aqui no formulário? Toda coisa que você quiser editar, é só clicar em cima do que você quer editar com o botão esquerdo que ele vai editar para você, tá bom? Então, se eu quero editar pergunta sem título, é só clicar em cima com o botão esquerdo que ele vai me dar aqui a escolha de selecionar. Ele selecionou todo esse texto aqui de pergunta sem título e eu posso colocar a pergunta que eu quiser, tá bom? Então, como faço para fazer um formulário? Tá? Aqui, esta é a pergunta que vai aparecer para o meu aluno, tá bom? E eu posso colocar uma imagem aqui para poder lembrar o aluno de alguma coisa específica que a gente falou, ou até mesmo eu posso perguntar o que a pergunta tem relacionado a essa foto, tá? Então, nessa foto, o que você vê? Eu posso colocar aqui uma fotozinha, tá? Quando eu clico nesse ícone de foto que aparece do lado da minha pergunta, eu posso selecionar uma foto do meu computador, fazer o upload, tá? Ou posso ir no meu Google Drive, aqui em cima, e ver alguma imagem que tenha no meu Google Drive, tá bom? Então, eu posso vir aqui em Great Lesson, que eu tenho uma imagem interessante aqui, e eu posso colocar essa imagem aqui e inserir na minha pergunta, tá? Ele vai carregar essa imagem e aqui embaixo vai estar a imagem, tá certo? Como essa pergunta eu não quero, eu não preciso de imagem, eu clico aqui nos 3 pontinhos aqui que tem na borda da imagem e posso removê-la, tá? Eu posso alinhar à esquerda, que é colocar, alinhar a imagem à esquerda, posso alinhar a imagem ao centro, alinhar a imagem à direita, ou alterar essa foto. Eu quero remover, porque esta pergunta aqui não é relacionada com nenhuma foto que eu tenha, tá bom? E aqui eu tenho umas opções que vocês conhecem bem, tá bom? Que é a resposta curta. Quando eu clicar aqui em cima, eu posso mudar a pergunta, pessoal, só clicando aqui no botão aqui que tem para baixo, tá bom? Eu clico nessa resposta curta aqui, nesse botão, e ele me dá todas as opções que eu posso colocar, tá? Que eu posso colocar como resposta para o aluno, tá? Então, a resposta curta. Se eu colocar a resposta curta, ele vai fazer um texto curto aqui como resposta, tá bom? Se eu colocar aqui, ó, resposta como parágrafo, ele vai ter que fazer um texto maior, tá? Ele vai fazer um texto maior para mim. Tadeu, mas eu coloquei como parágrafo e os meus alunos estão me mandando textos muito pequenos, tá? O que você pode fazer? Você pode vir aqui e adicionar uma descrição, tá bom? No ladinho, quando você tiver aqui na sua pergunta, bem aqui tem alguns adicionais que você pode fazer. E eu posso adicionar aqui, ó. Até nesses 3 pontinhos aqui, eu vou adicionar a pergunta, ó, uma descrição, tá bom? Então, quando eu clico aqui para adicionar essa descrição,
eu posso colocar esse texto tem que ser, no mínimo, de 3.000 caracteres. Tá bom? E aqui, como é um parágrafo, então ele vai deixar esses 3.000 caracteres como resposta, tá bom? Outra coisa que eu posso fazer é colocar como múltipla escolha, tá bom? Quando eu colocar como múltipla escolha, ele vai me dar aqui opções para poder eu colocar, tá bom? As opções podem ser texto ou podem ser imagens, tá certo? Então é só você clicar e fazer a mesma operação que eu mostrei para vocês de colocar a imagem, tanto pelo seu computador como pelo seu Google Drive, tá certo? Para editar essa opção 1, é só clicar em cima com o botão esquerdo, né? Eu posso colocar aqui. Como faço para fazer um formulário? Vou no meu Google Drive, e crio um formulário. Se eu quiser colocar outra opção, é só eu clicar aqui em adicionar opção, tá bom? Eu vou aqui clicar em adicionar opção e ele vai me dar a opção 2. E essa opção 2 eu já posso editar, tá bom? Então, vou no meu computador, e crio. Tá? Então aqui, ó, eu posso colocar duas opções para poder colocar. Ele vai colocar ou uma ou outra, tá bom? Ou uma ou outra. Eu posso colocar aqui, adicionar outro, para poder dar a liberdade para o meu aluno, para ele colocar uma outra opção que ele queira inventar, tá bom? Então, quando eu adiciono esse outro, ele pode colocar como texto qualquer coisa que ele quiser, tá bom? E selecionar essa coisa que ele quer. Então, se vocês quiserem deixar liberados para os seus alunos escolherem o que eles quiserem, você pode selecionar aqui, tá bom? Como eu não quero que aconteça isso, eu vou nesse xizinho aqui que eu tiro esta escolha, tá? Eu tiro esta aba. Então, vou clicar aqui para excluir e ele exclui a minha seleção aqui de outro, tá bom? Se eu quiser adicionar outra opção, é só vir aqui e clicar com o botão esquerdo em cima de adicionar opção. Também temos outro método, que é caixa de seleção. Se eu clicar aqui em caixa de seleção, ele não vai mudar as minhas alternativas, tá? Já que eu estava em múltipla escolha e fui para a caixa de seleção. Mas aqui eu vou dar a liberdade para o meu aluno de selecionar mais do que uma alternativa. Então ele vai poder selecionar tanto essa como esta aqui. Ou, se ele quiser, ele seleciona só uma. Tá bom? Eu tenho outra escolha aqui, que é a lista suspensa. Tá bom? Essa lista suspensa são tópicos que você pode fazer. Tá certo? São tópicos. Você pode dar para o seu aluno a liberdade de ele fazer um upload de arquivo. Então, aqui ele vai dizer, permita que os participantes façam o upload de arquivos no Drive. Você continua e você vai dar a liberdade para o seu aluno dele colocar e lhe enviar um arquivo, tá bom? Então, se você pedir, faça essa atividade em um documento e me mande esse documento. Você pode colocar o upload de arquivo que ele vai poder mandar o documento do computador dele para responder esta atividade, tá? Esse documento que ele enviou vai estar lá no Drive em uma pasta especial que o Drive vai fazer só para este documento, só para esta resposta aqui, tá bom?
Tem algumas outras opções que não são interessantes para a gente, mas a gente pode ter também, tá? A gente pode fazer uma grade de múltipla escolha, tá bom? Aqui eu tenho uma opção e aqui eu tenho uma escolha. Eu posso fazer uma grade de caixa de seleção, tá? Que é a mesma coisa ali. Aqui tem os objetivos e aqui eu tenho as de múltipla escolha, tá? Aqui ele pode me responder com uma data, tá? Então, se eu colocar aqui, quando foi proclamada, eu vou colocar uma pergunta, quando foi que Napoleão nasceu? Ele pode me responder com um mês, dia e ano, tá bom? Para responder esta pergunta aqui. Ou posso colocar um horário, tá bom? E posso colocar aqui, qual o horário? O horário Napoleão nasceu, tá bom? E ele vai colocar, meu aluno, ele vai colocar a hora para mim, tá? Como eu faço, Tadeu, para adicionar outra pergunta, né? Essa aqui é uma pergunta que eu quero que ele me fale o horário que Napoleão nasceu e eu quero adicionar outra pergunta. Eu vou aqui, ó, no cantinho e tem esse maisinho com a bolinha que é adicionar a pergunta. Clico com o botão esquerdo nele e eu posso adicionar outra pergunta, tá bom? E essa pergunta aqui pode ser, tem os mesmos recursos que a pergunta anterior, tá? E eu posso aqui colocar a caixa de seleção e fazer uma pergunta. Qual o método mais fácil de administrar uma empresa? Tá? Eu posso colocar aqui as opções. Como eu coloquei qual o método, né? Eu vou colocar aqui múltipla escolha, que é diferente de caixa de seleção, tá? Muitos professores, eles erram na hora de colocar isso aqui, tá? Caixa de seleção, ele pode selecionar mais do que uma pergunta. E múltipla escolha, ele só seleciona uma, tá bom? Tá. Esse formulário aqui, ele vai ficar sempre salvo, sempre salvando automaticamente, tá? Então, todas as coisas que eu estou fazendo aqui, ó, ele já salvou. Se eu quiser sair daqui, ó, desse formulário, ó, sair, tá? Desse formulário aqui. Você pode acessar esse formulário de dois jeitos diferentes. Você pode ir aqui no navegador e digitar planilhas e ir no primeiro link aqui que tem, tá? Ir em planilhas da Google, clicar com o botão esquerdo. Aqui ver se você está no e-mail certo que você fez aquela planilha. Então aqui eu estou no e-mail, eu fiz o formulário no e-mail da UFMA, então não vai aparecer aqui no meu e-mail privado, né? Vai aparecer no meu institucional. Troco por institucional e ela vai estar bem aqui, tá? Se você criou pelas planilhas. Se você criou pelo Drive, tá bom? Do jeito que eu mostrei para vocês, você vai no seu navegador, escreve Drive, tá? O primeiro link é o do Drive, é o certo, tá bom? Acessar o Google Drive. E dentro do Google Drive, ver se eu estou na minha conta institucional ou na conta que eu fiz o formulário. Eu não estou na minha conta que eu fiz o formulário. Então, eu vou para a minha conta que eu fiz o formulário, que é o discente.ufma.br. Tá bom? Lembra que no começo eu fiz essa pasta para colocar todos os arquivos que eu for criar dentro dela? Então, lembra, foi exatamente para isso que eu fiz, para a gente não perder as coisas que a gente fez, tá? Porque do nada a gente pode perder esse formulário e aí? Como é que a gente vai acessar ele, tá? Então, por isso que eu fiz aqui pelo Drive, para eu não me perder. Quando eu tiver a pasta no Drive, é só eu ir da onde ela tá. Treinamento, G Suite e formulários. Ela vai estar bem aqui. Tá bom? Ela vai estar bem aqui. Então é só clicar duas vezes nela que você já pode vir aqui com a sua conta que você criou o formulário, tá?
Sempre com a conta que você criou, porque ela que vai ser a administradora desse formulário e vai poder editar, tá bom? E aqui você já pode ver que eu já voltei para o formulário que eu estava, tá bom? Eu vou em lista suspensa, ó. Aqui eu posso colocar tópicos, tá bom? Tópicos. Então, ó, vou colocar aqui. Olá. Vou colocar aqui outra opção. Oi. Quando eu for aluno, ó, eu vou poder colocar aqui olá ou oi. Então, essa lista suspensa é como se fosse um seletor, tá bom? Então, quando o aluno vê essa caixinha aqui, ele vai poder clicar nessa caixinha e selecionar qual que ele quer, tá bom? Se é olá ou oi, do jeito que eu coloquei lá, tá bom? Qual horário que Napoleão nasceu? Ele pode pegar e escolher, clicar aqui e escolher a seleção. Se eu clicar em olá, ó, vai aparecer aqui olá. Se eu clicar em oi, vai aparecer oi e ele pode responder desse jeito, tá bom? É mais uma forma dele responder. Não tem as páginas das provas que vocês podem colocar páginas, certas questões em uma página, certas questões em outra página, tá? Aqui nós temos o mesmo recurso, só que esse recurso é dado por sessões. Como é que eu vou fazer uma sessão, né? Essas duas perguntas aqui, ó, vou até dar, ó, essas duas perguntas que eu criei, ó, elas estão em uma sessão só. Então eu vou na última pergunta que eu fiz, ó, na última pergunta que eu fiz, clico na última pergunta desta sessão e clico aqui, ó, em adicionar sessão. Vou dar um zoom novamente para vocês verem. Adicionar sessão, tá bom? E essa sessão, ó, quando eu clico, ela vai dividir esta página aqui desta página aqui. Tá certo? Então, aqui eu tenho a primeira página, tá? Que eu posso colocar quantas perguntas eu quiser nesta página, e aqui eu posso continuar para essa outra seção. E nessa seção eu vou colocar prova 2, tá? Prova 2, teste, formulário. Tá? Isso aqui vai aparecer como se fosse uma segunda página. Deixa eu mostrar para vocês aqui, adicionar outra pergunta. Olá, tudo bem? Vai ser múltipla escolha e ele já me dá até aqui, o Google me dá algumas opções que eu posso ter. Se eu clicar aqui em sim, ó, ele vai me dar sim como opção, não como opção ou talvez, tá bom? E eu posso aqui visualizar como o meu aluno iria ver isso, tá? Aqui vocês podem ver que na primeira página que eu tô na prova 1, teste formulário, e tem essas duas perguntas. Eu clico aqui em próximo, ó, e ele vai para a segunda pergunta, segunda página, né? Ó, prova 2, teste formulário. Tá certo? Então aqui eu já estou na prova 2, que é a segunda página, segunda sessão, né? Que eu fiz. Eu posso voltar para a sessão anterior ou enviar. Então o aluno vai ver assim, tá? Como se fosse duas páginas diferentes. É só ir aqui, ó, em adicionar sessão que você pode ter esse artifício, esse recurso, tá bom? Você pode dimensificar o arquivo que você quer, tá? Você pode falar para o Google, olha, Google, eu quero que esse arquivo aqui tenha certo tamanho, tá? O que acontece? Eu vou adicionar aqui a pergunta, e nessa pergunta eu quero que meus alunos enviem seu currículo, tá? Envie seu currículo. Nessa pergunta, eu quero que eles enviem um arquivo. Então, eu vou clicar aqui em upload de arquivo. Vou clicar em continuar. E tá bom. Nesse currículo aqui, eu quero que as pessoas me mandem só PDF, tá bom? Porque eu vou aceitar só em PDF. Então, se eu ativar esse botão aqui, que ele permite apenas tipo de arquivos específicos, eu posso clicar aqui e eu posso dizer que eu vou aceitar só em PDF, tá bom? Ah, Tadeu, mas eu quero que as pessoas também me mandem como documento. Então, eles podem me mandar aqui como PDF e como documento. Vou selecionar aqui documento, eles podem me mandar das duas formas, tá bom? Ah, Tadeu, eu quero que eles me enviem só um arquivo. Ah, então tá como padrão aqui um arquivo. Mas se vocês quiserem que eles enviem mais de um arquivo, tá? Enviem
seus currículos, eu posso colocar aqui o tanto que eu quiser, tá? 1, 5, 10, tá bom? Então, eu posso aqui, enviar seus currículos, vou colocar 5. Mas, Tadeu, se ele quiser me enviar só 2, ele pode, tá? Mas ele não pode só enviar mais do que 5. Mas 2, 3, 4, 5 ele pode. 6 não pode mais. Só se eu colocar aqui 10, tá? E no máximo aqui é 10. 10 arquivos que ele pode mandar. Tá? Vou colocar aqui só um arquivo. Até 5 arquivos, pode ser. E eu tenho aqui o tamanho máximo que esse arquivo tem que ter. Tá bom? Então aqui eu posso selecionar o tanto que esse arquivo pode ter de tamanho. Como alguns arquivos em documentos e PDF são mais pesados, então eu posso colocar aqui 100 megabytes, tá bom? Mas fica ao seu critério, depende. Se for um vídeo, 10 gigabytes, entendeu? Porque vídeo às vezes é muito pesado, tá bom? Como é arquivo, PDF, documento, eu vou colocar só 100 megabytes que eu acho que já é o suficiente. Tadeu, se ele quiser me enviar um arquivo com 65 megabytes, ele pode vir aqui e enviar. Mas, Tadeu, se eu quiser, se meu arquivo tiver 150, ele já não pode enviar mais, tá? Porque já passou do máximo do tamanho. Tá certo? E aqui tem um avisinho, ó, que esse formulário pode aceitar até 1 GB de arquivos. Então, se tem 100 megabytes, então 1000 megabytes é 1 GB. Então, quer dizer que se for enviado 10 arquivos com 100 megabytes cada, esses arquivos já vão passar do meu tamanho aqui, da minha pasta de arquivos, que eu vou ter como resposta, tá bom? Eu posso alterar isso aqui e colocar o tamanho maior, tá? Pode ser até 1 terabytes, que são 1000 gigas, ou pode ser até 100 gigas, tá? E essa conta vocês têm que fazer, tá bom? Ou você pode colocar aqui o total, todos no máximo, que eles vão poder, vai ficar ilimitado aí, para o seu aluno mandar os documentos de qualquer tamanho, e sua pasta também ter qualquer tamanho para poder suportar esses arquivos, tá bom? Eu acho que eu respondi essa aí, tá bom? Se continuar a dúvida, eu vou pedir de novo. Ok. Tem essa outra pergunta, eu não sei se está dentro dessa resposta que o senhor deu, mas o senhor vai dizer. A Valdenice, a professora Valdenice, ela pergunta, os caracteres são contados nas respostas, naquelas perguntas que eu indico o número mínimo e máximo? Sim, pode ser. Pode ser sim. Mas aí, eu não recomendo que vocês, eu como aluno, eu não recomendo que vocês coloquem caracteres mínimos ou máximos, tá bom? Porque às vezes seu aluno, ele não fez 3.000 caracteres na atividade, só que ele fez um texto muito bom, tá? E ele fez ali dos 2.700 caracteres. Será mesmo que eu tenho que cobrar esses 3.000 caracteres do aluno que fez esse texto tão legal e eu vou desconsiderar só porque não tem esses 3.000? Então, eu acho que não é legal a gente colocar esse recurso. Mas se vocês quiserem, a gente pode colocar sim, tá bom? Tem esse recurso, ainda mais do Google Sala de Aula, tem esse recurso de fazer o funil, né? Das pessoas que fizeram mais caracteres, mais do que eu pedi, e as pessoas que fizeram menos que eu pedi, tá bom? Aqui no ladinho, a gente pode adicionar uma pergunta, importar uma pergunta de algum formulário que a gente já tenha feito antes, tá bom? Pode adicionar um título e uma descrição, do jeito que está aqui em cima, ó, eu posso fazer outro. Ó, vou até mover aqui para cima, ó, que é um dos recursos que a gente tem. Se eu quero que essa pergunta fique primeiro do que essa, eu posso clicar, ir para cima aqui da pergunta, ó, e vai aparecer esse íconezinho no meu mouse, que é a setinha para cima, para baixo, para o lado e para o outro, tá? E eu posso clicar nessa pergunta aqui com o botão esquerdo, ó, e levar ela para cima ou levar ela para baixo, tá bom? Eu posso soltar aqui, se eu quiser lá em cima, eu solto em cima,
Ó, ela vem para cima desse qual horário do Napoleão, e se eu quiser para que ela venha para baixo, eu coloco ela para baixo. Aqui no caso, como é título, eu coloquei esta aba aqui para cima. E eu vou colocar aqui um título ou qualquer coisa, qualquer informação que eu queira da prova. Ó, informações sobre a prova. Posso colocar aqui uma descrição, ó, como se fosse tópicos dizendo quais são as informações sobre essa prova. Essa prova vale 10 pontos. Outro tópico, se pescar, tira 0. Tá? Então, essas informações vão aparecer, vou clicar aqui no visualizar, o olhinho, para ver como os alunos veem esse formulário. E, ó, aqui vai estar informações sobre a prova. Essa prova vale 10 pontos e se pescar, tira 0. Tá? E aqui tem as perguntas que eu fiz. Tá bom? Olha como fica para enviar o currículo. Eu posso adicionar um arquivo e posso fazer o upload do meu computador, tá? Arrastar a pasta do meu computador para cá ou selecionar um arquivo do meu dispositivo, tá bom? Vou sair aqui, já que eu não quero enviar meu currículo. E vou voltar aqui para a minha aba que eu estava de edição. Sempre que vocês estiverem nessa aba, essa aba aqui é de visualização e essa aqui é de edição, tá bom? Vai aparecer aqui, ó, essa partezinha aqui e vai aparecer algumas edições que você pode fazer. Se você estiver nessa aba aqui, não vai aparecer, tá bom? Mas se você estiver nessa aba e quiser ir para outra, é só clicar aqui, ó, nesse editar, que ela vai para outra também, tá bom? Para você editar a pergunta que você queira. Se você não quiser colocar essas informações, você pode também colocar uma imagem da sua preferência, pode colocar um vídeo ou a seção que eu já falei para vocês. Esse vídeo aqui você adiciona em vídeo e coloca ou faz o vídeo pelo YouTube, tá? Ou coloca o URL aqui do vídeo para eles verem, tá bom? Pode colocar aqui também uma foto que você pode colocar do mesmo jeito que eu falei para vocês, do computador de vocês, tá? Ó, vou colocar a minha foto aqui. Clico, seleciono na foto, vou em abrir, ele vai carregar a foto para mim. Cuidado com essas barras de carregamento, não saiam até essas barras estiverem totalmente completas, tá bom? Ó, e aqui eu posso colocar uma foto minha, certo? Se eu não quiser colocar a foto de um professor aqui, eu posso pegar e colocar aqui e alterar, né? Ou clicar aqui para excluir esta foto aqui que eu coloquei sem querer, tá? Posso excluir aqui em cima. E pronto, minha foto foi excluída, tá certo? Tadeu, como eu vejo as respostas que as pessoas fizeram nesse formulário, tá? Já fiz as perguntas, eu vou enviar para os meus alunos, tá? Você pode clicar aqui e enviar, mas antes, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa barrinha de configurações aqui. Essas configurações, a gente pode fazer várias alterações nela, tá bom? Então, eu posso coletar os e-mails, tá? Então, para a pessoa fazer este formulário, ele vai ter que colocar o e-mail dele. Posso limitar o e-mail a uma resposta, tá? Então ele só vai poder me responder uma vez. Pode deixar para o participante aqui editar após o envio, então ele vai poder voltar na resposta dele, editar a resposta dele, se isso aqui tiver selecionado, né? Se isso aqui tiver selecionado, ó, ver gráficos do sumário e resposta de texto, eles vão poder ver as respostas que os outros fizeram, tá? E ver os gráficos que vão tá ali no campo de respostas que eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Aqui é a mesma coisa lá que eu falei para vocês, o tamanho máximo dos arquivos, né? Da pasta máxima aqui, do tamanho máximo que minha pasta pode ter de arquivo, tá? Posso colocar aqui a apresentação. Essa apresentação aqui, eu posso colocar como vai ser apresentado esse formulário aqui para os meus alunos, tá bom? Então, eu posso mostrar uma barra de progresso, que vai ser uma barrinha que vai mostrar para os alunos quantas perguntas eles já fizeram, tá? Quantas perguntas eles já responderam. Eu posso embaralhar a ordem das perguntas. Se você é professor, você já embaralhou pelo menos uma vez a ordem das perguntas da sua prova para dificultar, né, os alunos a pescar, a fazer coisas ilícitas aí.
ilícitas aí, né? Então você pode também embaralhar a ordem das perguntas para os alunos, para dificultar, né, aqueles alunos que querem pescar a terem uma resposta, terem as perguntas todas na mão. Você pode embaralhar a ordem das perguntas. Você pode mostrar o link para enviar para outra resposta, tá? Então você pode, essa pessoa aqui, se você colocar aqui, ela pode ter um link para enviar outra resposta, tá bom? Se você clicou nessa limitar uma resposta, isso aqui não vai fazer nenhuma diferença, tá? Porque ele vai ter o link, mas não vai poder mais responder. E aqui vai ser a mensagem de confirmação. Então eu posso colocar: recebi o seu currículo e as suas respostas do formulário. Em breve lançarei, colocarei, ou pode colocar qualquer coisa que você quiser, tá? Em breve lhe darei resposta. Darei a sua resposta. Ou a sua nota, tá? A sua nota. E vou salvar, tá bom? Esse de teste aqui, ó, você pode criar um teste aqui para poder liberar a nota automaticamente para o seu aluno, tá bom? Então, se eu colocar criar teste, ó, eu posso colocar aqui as respostas erradas, as respostas corretas e os valores de cada questão, tá bom? Você pode configurar tudo isso aqui no formulário, tá? Se eu salvar aqui, ó, nas perguntas eu posso colocar a chave de resposta. Qual é a resposta certa? Quando eu clicar, é olá, tá? Que é a resposta certa, e essa resposta certa aqui vai dar 1 ponto para ele, tá? Posso dar um feedback da resposta, então posso falar por que é olá, tá certo? Mas se eu não quiser, eu cancelo e aperto um concluído. Tá, qual é o defeito disso? Todos os alunos que fizerem primeiro do que outros alunos, tá? Eles vão ter acesso a essas respostas. Então, se você dá esse artifício para os seus alunos, eles vão poder ver as respostas e compartilhar as respostas com os outros alunos que ainda não fizeram a prova. Isso pode ser um problema, tá bom? Pode ser um problema para você. Mas se você quiser, só apertar aqui em concluído que ele vai dar o feedback dessa resposta. Como isso eu vejo como um problema, eu vou desativar esta fase de teste aqui, tá bom? Eu posso colocar o teste, posso colocar aqui, ó, para também ele me dar, colocar posteriormente, tá? Depois da revisão manual. Então, ele vai te mandar as respostas, tá? E você vai poder, quando ver as respostas, mandar, depois de um certo tempo, que você visualizar, a revisão, tá bom? Então, você pode mandar a nota também depois, tá bom? Eu vou desativar esse criar teste aqui e salvar, tá bom? Se eu não quiser que isso aconteça, eu só venho aqui e desabilito isso aqui e clico em salvar. Cuidado com o botãozinho de salvar, viu? Vocês não vão sair daqui, clicar nesse xizinho aqui sem procurar o bendito botão de salvar. Sempre salvem as configurações, tá? Para vocês não perderem as configurações que vocês já fizeram. Sempre procurem o símbolozinho, o botãozinho de salvar, tá? E de formulários é isso, pessoal, tá? Eu posso ver aqui as respostas do formulário. Nessa abinha tem perguntas e respostas. E aqui eu posso ver todas as respostas, tá? Posso aqui desativar que as pessoas não vão mais poder fazer esse formulário. Eu quero que as pessoas façam, então eu vou colocar ativado. Posso ver aqui as respostas do formulário. Eu posso criar aqui, ó, uma planilha com todas as respostas que esse formulário tem, tá bom? Então, se eu quiser, eu posso vir aqui nessa planilha, clicar aqui em planilha, e ele vai criar uma planilha para mim com prova 1, teste formulário, respostas. Então, eu crio, e aqui ele vai abrir para mim a planilha com as respostas e tudo já ajeitadinho aqui do jeito que eu fiz lá. O carimbo de data e hora, qual foi a data e hora que esse aluno
mandou para mim preencheu esse formulário, o endereço de e-mail dele, a pontuação que ele teve, o horário que Napoleão nasceu, né, que eu coloquei como pergunta, a minha outra pergunta, os meus currículos, os currículos que eles mandaram, né, e outra pergunta aqui, e aqui embaixo vai estar as respostas de cada pergunta, a pontuação dele, o e-mail, o endereço de e-mail dele e o carimbo de data e hora, tá bom? Quanto mais pergunta eu colocar, mais colunas eu vou ter aqui de informações, tá bom? Então, se eu colocar o nome, eu quero que o nome dele apareça, eu coloco aqui o nome dele, coloco lá no formulário, né, um campo dizendo para ele colocar o nome dele vai aparecer aqui, tá bom? Nome e os nomes dos alunos, tá certo?